Faço sim. Deixa o Léo retornar para a gente poder começar. Pronto, o Léo voltou aí. Pronto, o Léo voltou, vamos começar, galera. Então vamos lá. Ó. O capítulo que a gente vai tratar hoje é o capítulo A Fábrica do Sujeito Neoliberal. E aí eu dividi esse capítulo em três eixos temáticos para a gente poder organizar as nossas ideias e pensar um pouquinho o que foi tratado sobre essa temática pelo Christian Laval e o Pierre Dardot. A modelagem da sociedade pela empresa, a governamentalidade neoliberal, gestão da alma e o empreendedor de si, e, por fim, os diagnósticos clínicos desse neo-sujeito, ou desse sujeito neoliberal. Vamos começar pela modelagem da sociedade pela empresa. Então, um segundo. Primeiro ponto importante para a gente chegar na modelagem da sociedade pela empresa, esse capítulo, ele dedica-se a tentar compreender como foram desenvolvidos, principalmente a partir do final do século XX, para os autores, uma série de mecanismos, de práticas e de discursos sofisticados que vão gerar uma outra forma de governo sobre os corpos, sobre a vida das pessoas, para justificar e fazer funcionar a sociedade dita neoliberal, baseada nos princípios da concorrência e no princípio da sobrevivência ou do sucesso dos mais aptos. Só que para poder chegar nessa lógica desse governo da vida na sociedade neoliberal e na produção desse sujeito neoliberal, os autores eles vão traçar antes um retorno. Eles voltam lá para o século XIX mais uma vez, como eles fizeram lá no primeiro capítulo, mas agora para fazer um debate sobre a forma ou modelo de sociedade disciplinar que se montou na sociedade industrial lá do século XIX e como esse modelo passa por transformações para dar origem ao modelo de sociedade do controle, principalmente ali após a Segunda Guerra Mundial e chegando até os anos 80, que vai ser o modelo de governo dos corpos bem característico da dita chamada sociedade neoliberal. Certo? Então, o que eles querem afirmar é de que a forma como o sujeito ele governa a sua vida, governa a vida do outro e é governado pelo Estado na sociedade neoliberal, coincide com a ascensão desse modelo de sociedade dita sociedade do controle. Certo? E para isso é preciso fazer um retorno a alguns conceitos que foram defendidos lá na obra do pensamento do filósofo francês, o Michel Foucault. Foucault, ele, em algumas das suas obras, principalmente nos anos 70, com Vigiar e Punir, História da Sexualidade, Em Defesa da Sociedade, entre outras obras, ele faz uma espécie de genealogia das formas de governo que vão ser desenvolvidas na sociedade, nas sociedades ocidentais, a partir do período moderno, a partir do século XVI, XVII, XVIII e XIX. E aí, dos elementos, a gente vai passar bem superficial por isso. No módulo 4, eu deixei um texto mais aprofundado sobre essa temática, porque não é o nosso objetivo assim desse debate de hoje. Mas, segundo Foucault, o século XVI, quando há a formação dos chamados Estados Nacionais na Europa, que vão presenciar a ascensão de governos, dito governos
absolutistas ou monarquias nos países europeus lá por volta do século XVI, XV e XVI, esses estados eles vão desenvolver formas de governo dos corpos que o Foucault decidiu chamar de modelo de soberania, ou poder de soberania, que era algo típico dessas sociedades, onde os corpos eles eram governados a partir da soberania de um governante, ou a soberania do monarca, que a partir do uso da força, do poder de vida e morte sobre os súditos, e da confusão que existia entre a figura do rei e do soberano e a figura da própria lei, o soberano vai impor a sua vontade à sociedade, ou fazer com que a sua vontade sirva para regular os corpos dos indivíduos. E isso vai ocorrer através de uma série de mecanismos, como, por exemplo, a aliança entre o monarca com a nobreza, com a igreja, o controle social do poder espiritual a partir dessa aliança com as instituições religiosas, ou até mesmo o medo de ser punido, que vai ser uma característica bem interessante com o desenvolvimento de técnicas de punição em público que existiam desde a antiguidade greco-romana, passando pela Inquisição medieval, que são os chamados suplícios, eventos públicos de punição violentas, onde a partir da morte de alguns corpos, o rei controla a vida de outros corpos. Só que o que é que vai acontecer? A partir do século XVII e XVIII, o mundo ocidental ele presencia uma decadência desse modelo de poder de soberania, principalmente com a ascensão do modelo de sociedade liberal, baseado na noção de limitação do poder do Estado, também conhecido como primeira dimensão dos direitos humanos ou direitos civis, dos quais esses direitos que vão se expandir agora dentro dessas novas sociedades, não é mais soberano o poder do rei, mas o que vai ser soberano agora seria um espírito de leis, como é muito bem defendido pelo filósofo Montesquieu lá no século XVIII, onde a soberania estaria na lei, em valores, onde os indivíduos seriam livres não para fazer o que quer, mas o que se deve fazer, porque suas ações elas podem ser diferentes, contanto que limitada pelos valores determinados pela norma e pela construção do Estado liberal. Então, seria uma liberdade vigiada, vamos chamar dessa maneira. Só que no modelo de sociedade, onde o Estado ele não tem mais a mão de ferro para punir os corpos que fogem desse controle, desse governo que era do soberano, é preciso uma outra forma de governo dos corpos. E aí é que vai ascender, junto com a sociedade liberal e junto com a lógica da sociedade industrial, o modelo de sociedade disciplinar. E aí é onde está para vocês na tela, tem até uma citação do Foucault, onde ele diz: a disciplina fabrica indivíduos. Ela é técnica de um poder que toma os indivíduos ao mesmo tempo como objetos e como instrumento de seu exercício. Ou seja, a sociedade disciplinar ela vai se caracterizar não pelo intenso controle dos corpos pelo soberano, mas vai haver uma pulverização desse controle, onde vai haver, talvez, um poder muito mais forte nas instituições do que na figura do governo e do Estado em si. Então, surgem uma série de instituições disciplinares, como a escola do século XVII, XVIII, os manicômios, os hospitais, as prisões, entre outras, a própria família, entre outras instituições, que elas vão ter como finalidade agora fazer com que os sujeitos eles se adequem a determinados discursos que estabelecem normas, tomem essas normas para si como verdades, e a partir da compreensão dessas normas como verdade, o sujeito ele governe a si mesmo. E aí vai ter a ascensão do princípio da autorregulação. O poder disciplinar ele não seria tão forte se ele fosse uma imposição. O poder disciplinar, na verdade, é uma forma do sujeito disciplinar a si mesmo, conduzir a si mesmo a partir de uma série de discursos e práticas que vão inculcar nesses indivíduos uma determinada verdade, uma determinada forma de enxergar o mundo. Então, esse poder disciplinar, ele vai
muito repetido e exercitado a partir de uma série de teatralizações do cotidiano que vão ser feitas dentro das escolas para perpetuação dos marcadores de gênero, que vão ser feitos dentro das salas de aula, por exemplo, no caso da educação, com posicionamento das cadeiras, com uma forma de simulação das hierarquias, das funções sociais dentro da indústria, da produtividade, do controle do corpo com a finalidade de mantê-lo saudável e produtivo. Ou seja, o poder disciplinar corresponde em desenvolver estratégias para tornar os corpos úteis e dóceis para o desenvolvimento dessa sociedade. Quando a gente chegar no século XIX, paralelo, e aí é importante lembrar uma coisa com vocês, que o Foucault deixa bem claro, lá na obra dele Em Defesa da Sociedade, não é que um modelo substitua o outro. Esses modelos eles vão passar a conviver uns com os outros. Certo? O poder de soberania ele continuará existindo em determinada relação do Estado com algumas sociedades, como existe até hoje. Como, por exemplo, a forma do Estado agir com a violência e a punição nos corpos nas periferias, com poder policial. Então, o Estado decidindo sobre a morte, a vida e a morte dos indivíduos. O poder disciplinar ele continua se perpetuando em várias relações sociais e instituições hoje. No século XIX, a gente tem a ascensão de um outro modelo, que é o modelo de segurança ou a biopolítica. Se no poder disciplinar há uma preocupação em de que cada indivíduo possa ter um exercício de controle sobre o seu próprio corpo, o modelo de segurança ou a biopolítica corresponde a uma aliança entre os discursos políticos, os discursos de governo, com o discurso biológico em ascensão do século XIX. O século XIX é um século de racialização da existência. Isso vai estar muito claro nas teorias sociais ligadas ao processo evolutivo, que algumas vertentes socialistas do século XIX acreditavam, a noção evolutiva que o próprio liberalismo acreditava, o darwinismo social, entre outras teorias. E aí o Estado passa, a partir do século XIX, a ter uma preocupação não só com o indivíduo, mas agora com a população, voltada agora com a preocupação de potencializar a saúde, a preservação e o fortalecimento da espécie com o passar do tempo, para que, fortalecendo a espécie, controlando epidemias e diminuindo o efeito de endemias, como obesidades, como gripes, como ausências de cuidado físico, os corpos eles possam se tornar agora produtivos e saudáveis. E aí entra agora essa preocupação com o controle de riscos. E isso, inclusive, vai ser motivação agora no século XIX, com certo reformismo nas sociedades liberais, com a ascensão da busca da proteção do Estado ou da intervenção do Estado na vida das pessoas, na garantia agora dos ditos direitos sociais, como uma estratégia de potencialização ou fortalecimento biológico da espécie, e assim gerando o consequente fortalecimento da sociedade. Então, tem até uma citação nesse slide que eu estou mostrando para vocês, de que o biopoder não se diferencia somente do poder disciplinar, mas também do poder soberano. Pois enquanto na soberania havia um direito do soberano deixar viver e fazer viver, no biopoder haverá uma tecnologia de poder voltada para o fazer viver e o deixar morrer, que será um poder que vai se encarregar da preservação da vida, eliminando tudo aquilo que ameaça a preservação e o bem-estar da população. Ou seja, bem voltado para aquela ideia, de controle de riscos, certo? Que vai estar muito em vigor nas sociedades do final do século XIX, primeira metade do século XX, e que vai se desenvolver ainda mais pós-Segunda Guerra Mundial, com a ideia da intervenção do Estado e a proteção daqueles que são vulneráveis. Então, é preciso agora garantir a preservação da vida. Óbvio que isso é muito influenciado por uma visão racializada de sociedade, porque, de certa maneira, o governo está ligado não só à autorregulação dos corpos para o trabalho, mas também à medicalização dessa existência para o fortalecimento biológico da população.
Isso vai contribuir para a ascensão daquela ideia de que existem alguns mais aptos que vão poder se fortalecer diante dessa proteção e aqueles menos aptos que não vão acompanhar. Ou seja, de certa forma, essa sociedade que preza pela garantia da vida e não mais a aceitação da morte, com o desenvolvimento das técnicas médicas do século XIX, é uma sociedade que desenvolve uma outra estratégia de matar, que é o racismo. Ou seja, o racismo se tornou a estratégia da sociedade liberal para que o Estado continue exercendo o seu poder de matar. Não matando abertamente, mas deixando morrer. Certo? Faz com que alguns vivam e deixa com que outros morram. Mas essa temática a gente vai deixar aí em stand-by, porque a gente vai debater um pouquinho melhor ela quando chegar lá no módulo de necropolítica, que é onde a gente aprofunda um pouco essa ideia. Certo? Então, essas formas de governo, buscando a produtividade e o fortalecimento biológico dos indivíduos, que vai se formar entre o século XVII e o século XIX, ela vai começar a se transformar principalmente pós Segunda Guerra Mundial. E essa transformação ela foi fundamental para ser atrelada pelo discurso neoliberal para a proposta do seu modelo de sociedade, certo? Que é o nascimento da chamada sociedade de controle. A sociedade de controle ela vai substituir o disciplinamento que havia nos espaços de confinamento agora por uma capacidade do indivíduo que ele vai ter de controlar a si mesmo. Ou seja, se vocês lembrarem lá da lógica do Deleuze, lá no texto sobre a sociedade do controle que eu indiquei para vocês, vai haver nessa passagem da sociedade disciplinar e da sociedade de segurança para a sociedade do controle, uma substituição daquela lógica da máquina da segunda revolução industrial, onde a sociedade é um todo, como se fosse a máquina, onde os indivíduos são engrenagens, que eles aprendem determinadas atividades, e o conjunto dessas atividades individuais daria origem a um funcionamento lógico da sociedade como um todo. Essa máquina da segunda revolução industrial como lógica social vai ser substituída agora pelo computador como lógica. O computador com toda a sua capacidade de vigilância constante dos indivíduos, com toda a sua capacidade de pluralidade de informações, de ferramentas, de mecanismos, de existências, com uma linguagem totalmente individual, ou seja, essa ideia de complexidade e essa ideia de ausência de controle sobre os corpos vai terminar se transformando na construção de um modelo de sociedade onde essa complexidade e esse sentimento de caos e de risco se transforma numa sutil e extremamente eficaz estratégia de controle dos indivíduos. Então, a sociedade de controle, ela vai agora sair da lógica da fábrica que posicionava os corpos de acordo com suas funções e de maneira disciplinada, para a lógica agora da empresa e do computador. Então, olha esse textinho lá, essa parte, essa citação do texto que eu indiquei para vocês. A fábrica era um corpo que levava suas forças internas a um ponto de equilíbrio o mais alto possível para a produção, o mais baixo possível para os salários. Mas numa sociedade do controle, a empresa substituiu a fábrica. A empresa é uma alma, é um gás. Sem dúvida, a fábrica já conhecia o sistema de prêmios, mas a empresa se esforça mais profundamente em impor uma modulação para cada salário, num estado de perpétua meta-estabilidade, que passa por desafios, concursos e colóquios extremamente cômicos. Ou seja, nessa lógica da sociedade do controle, a gente vai ter uma tendência à fusão do indivíduo com a própria sociedade. O microcosmo, a forma como o indivíduo se rege, confunde-se com a lógica como a sociedade ela vai funcionar agora, baseado na competitividade,
na formação continuada para o aperfeiçoamento e a prevalência dos mais aptos, onde esse tripé que molda essa sociedade, principalmente a partir de meados dos anos 80 no mundo ocidental, ele agora vai se confundir com a existência do próprio indivíduo, o que é uma característica da sociedade do controle. Indivíduo e sociedade, eles passam a se confundir como uma única coisa, passa a virar algo unitário. A sociedade ela é empresa e o indivíduo é empresa de si, onde algo um vai coincidir com o outro, onde o sucesso do indivíduo é visto como o sucesso da empresa, o sucesso da empresa como o sucesso do indivíduo, e dessa forma, os próprios indivíduos, a partir de uma lógica de ultrassaturação do esforço e do cuidado consigo mesmo, eles vão manter esse funcionamento de uma sociedade baseada na competitividade em todos os espaços. Ou seja, na sociedade de controle, a empresa ela deixa de ser apenas um evento social para se tornar também um evento psicológico e um evento emocional e subjetivo. Ou seja, o sujeito ele vai construir sua própria vida a partir da lógica empresarial. Então, coloquei até essa imagem aí no slide, se vocês estão vendo. Ao invés, vocês estão vendo que cada indivíduo está com uma cordinha no seu pescoço, e é mais ou menos essa ideia. A sociedade é uma grande empresa e os indivíduos são empresas menores, átomos menores. Né? Ao invés de existir uma grande corda sobre o pescoço de todos, há uma corda criada por cada indivíduo para o seu pescoço. É aí que vai começar a nascer a lógica da sociedade, da autoexploração, que a gente vai ter essa ideia, essa lógica de discutir exatamente isso, Léo. É o nascimento da empresa como algo existencial. É. É a ideia da empresa como algo existencial, né? Então, olha essa citação que eu coloquei lá do texto do Deleuze, que eu indiquei para vocês. As sociedades disciplinares são aquilo que estamos deixando para trás, o que já não somos. Estamos entrando nas sociedades de controles, que funcionam não mais por confinamento, mas por controle contínuo e comunicação instantânea. O sujeito dessa sociedade empresarial, ele não precisa estar dentro mais do prédio da escola, mas ele está em casa o tempo inteiro buscando cursos para garantir sua formação continuada, para poder criar uma visão da sua própria empresa, para poder ser inserido no mercado e assim ser visto como um sujeito de virtude. Então não precisam mais de muros, se é a própria alma que se transformou na empresa. É. E aí a gente começa a entrar nessa lógica, então, que vai gerar essa fabricação do sujeito dentro dessa lógica empresarial. Porque a sociedade neoliberal ela vai se apropriar desse discurso da empresa? Porque os autores lá na obra da Nova Razão do Mundo que a gente está debatendo, eles chamam a atenção que o século XIX e o século XX, até a Segunda Guerra Mundial, é um momento de muita tensão dentro do funcionamento do capitalismo. Por que é um momento de muita tensão? Porque as democracias ocidentais elas vão se dividir em dois tipos de sujeitos. Que era o sujeito econômico, que é aquele que devia produzir e trabalhar para gerar riqueza e acúmulo de capital na sociedade industrial. E, por outro lado, o sujeito de direitos, que era o sujeito que está previsto na criação de uma série de valores e de direitos relacionados à ideia de dignidade humana, que limitava a produtividade, o trabalho, em prol de garantir que todos tivessem uma mínima condição de humanidade para garantir o mínimo para existir, os famosos direitos sociais. Isso vai estar muito claro nos conflitos que influenciaram os pensamentos sociais da época entre sindicatos, empresas, entre socialistas e liberais radicais, e assim sucessivamente. Esse discurso da empresa, ele vai permitir acabar com essa tensão discursiva da democracia. Eu garanto dignidade ou produtividade? Essa lógica empresarial, ela consegue fundir isso. Por que ela consegue fundir?
Porque essa lógica da empresa ela vai partir do princípio que a sociedade é uma grande empresa, que os indivíduos são empresas menores e de que alcançar uma condição de dignidade nada mais é resultado do que a virtude do indivíduo, enquanto uma empresa própria, de fazer escolhas certas para viver com dignidade. Então ele começa o discurso neoliberal, apropriando-se desse debate pós-Segunda Guerra Mundial da empresa, ele consegue homogeneizar o discurso do homem em torno da empresa. Essa dicotomia entre homem econômico e homem social, ela agora vai ser borrada e vai haver um peso maior na balança do homem econômico. Porque aquele que consegue dignidade é aquele que consegue sucesso profissional. Isso vai gerar uma superação dos limites estabelecidos pelas teorias políticas à acumulação de capital. Ou seja, nós não temos mais dois sujeitos, agora temos um sujeito unitário, que é o sujeito de envolvimento total consigo. Coloquei até aqui uma fala nesse slide, onde a empresa pessoal chega ao cúmulo de alienação ao pretender suprimir qualquer desejo de alienação atrás de técnicas de governamentalidade. Ou seja, essa ideia da empresa ela vai ser incrustada a tal ponto, não só no funcionamento dos estados, mas nas mentes das pessoas, a ponto de que a alienação ela vai se esconder atrás de técnicas de governo de si e governo dos outros, que faz com que os indivíduos sejam contra o fim da própria alienação. Porque essa noção empresarial ela consegue capturar desejos e sensibilidades dos indivíduos. Certo? E coloquei até, inclusive, uma imagenzinha que vocês estão vendo aí, dos indivíduos colocando espécie de grades na sua cabeça, porque no texto, o Pierre Dardot e o Christian Laval, eles lembram da ideia da jaula de aço do Max Weber, que afirmava de que a racionalização da sociedade capitalista representa uma grande jaula de aço do quais os indivíduos vão ser inseridos. Agora, na sociedade empresarial, que vai se confundindo com o passar do tempo, com a lógica neoliberal, não é mais uma grande jaula de aço, mas cada indivíduo ele é levado a produzir sua própria jaula e exibir ela como uma virtude. Como uma representação de que ele seria eficaz e capaz. Vamos chegar aqui na foto dessa moça aí, a Margaret Thatcher, que foi líder do Partido Conservador da Inglaterra e ficou no poder de 1979 até 1990, e ela se tornou um dos grandes símbolos dessa apropriação da lógica empresarial pelo discurso neoliberal. E aí tem até uma frasezinha dela aí, ó, que representa bem essa cultura da empresa, onde ela dizia de que a economia é o método, o objetivo é mudar a alma. Tem até uma citação lá no livro que os autores eles dizem o seguinte: diferente, o controle dos corpos, diferente do que diz Foucault, que eu acho que eles fizeram uma crítica, ao meu ver, um pouco equivocada ao que Foucault disse, mas eles dizem o seguinte: ao contrário do que Foucault disse, de que o governo dos corpos na sociedade capitalista pretendia tornar os corpos dóceis, na verdade, o grande objetivo da sociedade capitalista é contornar, controlar, incrustar a mente e não o corpo. Porque a partir da mente, os sujeitos vão buscar se subjetivar, ou seja, vão buscar exercer sobre eles mesmos uma série de exercícios para ocupar um determinado lugar nessa sociedade. Numa sociedade onde a economia é um método que deve estar em todos os campos, não só na maximização de lucro do Estado, do sistema financeiro, na mitigação dos gastos do Estado, mas também na forma como os indivíduos enxergam a vida, onde eles devem o tempo inteiro maximizar suas ações, aumentar seu desempenho e ir além de si mesmo. E é dentro dessa rede discursiva e dessa racionalidade que vai ser produzido ou fabricado esse sujeito neoliberal. Coloquei até uma citação lá da obra do Laval, da página da obra A Nova Razão do Mundo,
lá na página 332, onde eles dizem o seguinte, ó, vocês estão acompanhando aí. A empresa torna-se não apenas um modelo geral que deve ser imitado, como também uma atitude que deve ser solicitada no assalariado. Uma maneira de ser que é produzida pelas mudanças institucionais e, ao mesmo tempo, produz melhorias em todos os domínios, estabelecendo uma correspondência íntima entre o governo de si e o governo das sociedades. A empresa define uma nova ética, isto é, certa disposição interior, certo ethos que deve ser encarnado com um trabalho de vigilância sobre si e que os procedimentos de avaliação se encarregam de reforçar e verificar. Então, é esse sujeito que vai ser produzido dentro dessa lógica empresarial, que se expande como uma lógica, uma espécie de lógica total da sociedade, ele precisa governar-se e governar o outro. E aí os autores eles vão trabalhar duas dimensões desse governo, desse direcionamento da vida desses indivíduos, que são as técnicas de governar a si mesmo. Governar em que sentido? Exercer sobre si uma série de trabalhos, de mecanismos, de técnicas para melhorar a sua produtividade, melhorar o controle sobre si mesmo, expurgar de si vícios que diminuam sua produtividade ou sua imagem de virtude dentro da sociedade empresarial. Certo? E além dessa dimensão do indivíduo que cria ou assimila técnicas de controlar e transformar a si mesmo, vai existir um outro elemento que é o elemento externo, que são os mecanismos de avaliação e vigilância que a sociedade empresarial cria sobre esses indivíduos. Desde a avaliação dos que eles, entre aspas, eu odeio esse nome, não sei vocês, eles chamam de colaboradores. Colaborador não, trabalhador. Mas eles chamam de colaboradores, faz parte dessa lógica empresarial. Colaborador porque cada um é uma empresa individual. Então, desde os mecanismos de avaliação dos colaboradores dentro da empresa, até as vigilâncias mais sutis e constantes, como as redes sociais, como as câmeras, como as plataformas digitais e assim sucessivamente. Então, há um elemento interno que, se não for suficiente, existem elementos externos para manter entre aspas, comprometimento do indivíduo consigo. Deixa eu só ver que alguém deixou uma mensagem. Isso. É isso aí, Léo. Essa palavra colaboradores, que é muito usada nas escolas da rede privada hoje em dia, termina gerando um esvaziamento da dimensão coletiva. E aí isso diminui, traz inclusive uma das virtudes do neoliberalismo, virtudes entre aspas, para o sistema financeiro, né? Porque o neoliberalismo consegue esvaziar o poder de mobilização que só a dimensão coletiva permite em sindicatos, em redes, em comunidades, em associações e assim sucessivamente. Então, o primeiro mandamento da ética do empreendedor é ajuda-te a ti mesmo. Antes dessa vigilância externa, é preciso um exercício do indivíduo sobre si. Eu fiquei com um pouco de raiva quando eu li isso, porque o tempo inteiro essa galera do empreendedor de si distorcem, descontextualizam noções de ética e de cuidado de si que eram defendidos lá na antiguidade clássica, no pensamento socrático, depois no pensamento helenístico, no século I e II, e depois no pensamento cristão da antiguidade tardia, eles distorcem para adequar uma lógica da competitividade. Por quê? Porque aqui, ó, ajuda-te a ti mesmo. Ajuda-te a ti mesmo para buscar plenitude consigo? Não, ajuda-te a ti mesmo para conseguir ocupar um lugar de mais apto e de empreendedor dentro da sociedade. Então, você exercita a si, modifica a si mesmo para que você estenda sua existência ao funcionamento da própria sociedade como empresa. E aí, como uma simbologia, uma analogia desse sujeito que surge como um empreendedor de si, ou como alguém que investe em si mesmo, alguém que gere sua própria existência,
para se tornar uma empresa de sucesso dentro de uma sociedade que é uma empresa, os autores fazem comparação à ideia do guerreiro. Eu, inclusive, trouxe duas imagens aí. Essa imagem da esquerda, aqui que eu estou passando o mouse por cima, é a imagem do guerreiro como aquele que tem valores fundamentais a quem vai conseguir sucesso dentro da competição constante e total dessa sociedade, que é aquele que tem virtude e força, é destemido e se submete a riscos. E do outro lado, eu coloquei uma outra figura, porque essa competitividade e essa ideia de que cada um é o melhor investidor de si mesmo, gera uma competitividade que esvazia os sentimentos e as redes de solidariedade em vários âmbitos. Dentro da instituição familiar, nas ruas, dentro das práticas esportivas, dentro das redes sociais, dentro das relações escolares, nas escolas, que o sucesso de si, ele pode estar simbolizado no constrangimento do outro, que não tem sucesso em investir em si mesmo. Então, nós temos aí, eu coloquei a citação, para falar dessa analogia entre um empreendedor de si mesmo com essa figura do guerreiro, uma citação da página 333 do livro A Nova Razão do Mundo, onde os autores dizem o seguinte: a ética da empresa tem um teor mais de guerreiro, exalta o combate, força, o vigor, o sucesso. Ela transforma o trabalho no veículo privilegiado de realização pessoal. Sendo bem-sucedidos profissionalmente, fazemos da nossa vida um sucesso. Vai haver essa invasão da própria existência, não esse borramento dessa separação entre uma existência privada e íntima com essa existência externa. E isso vai ser preenchido, isso aí a gente vai, inclusive, presenciar uma ruptura com aquele antigo sujeito do mercado de trabalho da geração dos anos 60, 70, 50, que era o cara que ia ocupar uma profissão, sacrificar seu tempo e seu prazer para poder produzir, receber os bônus dessa produção, certo? Os bens econômicos, e com esses bens econômicos, aí sim buscar o prazer que ele deseja, que era na sua própria existência pessoal. Agora não, ó. Nessa lógica empresarial, isso se confunde. Porque a ideia de que você vai ter força, virtude, vigor, sucesso, será combativo, trabalhará em equipe, se você alcançar o sucesso profissional, que será o mesmo do seu sucesso pessoal enquanto vida. E isso, minha gente, ao meu ver, não sei vocês quando estavam lendo o texto, mas essa ética de constituição de si como um guerreiro é a ética da guerra. É a ética da destruição mútua. Mas é uma destruição mútua que é naturalizada na sociedade neoliberal como um funcionamento natural empresarial da sobrevivência dos mais aptos. Algo que vocês devem lembrar da aula anterior, que era discutido desde o século XIX no liberalismo darwinista. E aí, para poder se tornar esse guerreiro, é preciso aprender uma série de técnicas sobre si mesmo. E aí isso fica muito bem claro num grande mercado mundial que surge de vocabulários, de práticas, de ato, propondo enriquecimento, influência sobre os outros a partir da linguagem, com capacidade de gerir, governar equipes, de como se tornar milionário, o poder do hábito, na forma como você vai se transformar em alguém de virtude, que vai alcançar o seu sucesso. Então, coloquei aí a foto de alguns livros. Geralmente são os livros que estão mais baratos nas prateleiras, para vender mais, inclusive. Como acho que vocês já devem ter visto. Trabalhe 4 horas por semana, Pai Rico, Pai Pobre, Os Segredos da Mente Milionária, Do 1000 ao Milhão, Seja Foda. Tem alguns livros com esses títulos, Seja Foda, que eu tenho um pouquinho de vergonha alheia quando eu leio isso. Me Poupe, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Então, essa ética, essa constituição de si, está acompanhado
da necessidade de adquirir uma série de técnicas para gerar uma autovalorização. E aí essas técnicas vocês vão ver como cada indivíduo, primeiro, é uma empresa, então cada um é responsável pela sua própria valorização. Segundo, seu projeto pessoal confunde-se agora com o projeto da empresa. A empresa de sucesso é aquela que tem indivíduos de sucesso. Investir em si requer formação continuada e empregabilidade. Depois a gente vai ver a relação disso com a exaustão continuada dessa sociedade. Os sujeitos exaustos que o tempo inteiro estão em formação. Certo? Se o sujeito lá da sociedade disciplinar, toda vez que ele chegava num espaço de disciplinamento, ele tinha a necessidade de começar do zero e ir para outro espaço, na sociedade empresarial, nós não chegamos nunca a lugar nenhum. Nós nunca terminamos algo para recomeçar. Porque o sujeito ele é visto tão inacabado que ele busca o tempo inteiro superar o próprio limite para poder gerar a própria autovalorização, acumulando uma série de cursos, de leituras, de práticas, de técnicas de fala, de técnicas de aparência, de formas de se vestir, e assim sucessivamente. Dá um cansaço só de falar. Isso vai estar muito presente lá naquela figura do coaching, muito famoso hoje nos discursos dentro das escolas, dentro dos hospitais, nas redes sociais, na mídia, e nos profissionais de psicologia e assim sucessivamente. O coaching, e aí olha só essa dimensão do coaching. O coaching é aquele que vai exercer o papel de uma espécie de tutor ou de mestre que ensina o outro a governar a si mesmo, ou seja, a interpretar a si, identificar seus problemas, usar técnicas para superar seus problemas. O que seria esse problema? Seria aquilo que me impede de ser bem-sucedido empresarialmente. Então, o coaching tem duas dimensões aí dessa sociedade. É a sociedade onde um indivíduo governa o outro para que o outro possa se governar. Porque aquele que não consegue governar si, não consegue governar o outro. Isso é uma distorção, inclusive, de uma fala lá do pensamento socrático da Grécia Antiga, que os gregos acreditavam de que era preciso dominar determinadas técnicas filosóficas para que o cidadão ateniense, lá em Atenas, na Grécia Antiga, tenha a capacidade de governar a si para poder governar a cidade. Só que lá a ideia de virtude é outra. É bem afastada da ideia de virtude da sociedade neoliberal. Mas, bem, está muito relacionado com essa ideia do coaching, do direcionamento da vida. Um outro ponto que está ligado a essas técnicas de si estão na PNL, que é a programação neurolinguística, e a análise transacional. Isso aí, para a galera da psicologia, é um prato cheio. Depois era bom a gente ver se a gente conseguir escutar alguém da psicologia que esteja assistindo a nossa fala. Dominar a linguagem seria uma forma de não se posicionar de maneira errada e equivocada nas relações com o outro, porque a imagem que você transmite para o outro é fundamental para a sua autovalorização, e se você for um gestor, é fundamental para que você inculque no outro sentimentos para que ele busque se transformar em empresa de si também. O indivíduo da empresa de si, além de dominar a linguagem, além de buscar um coaching, e além de buscar modificar a si, é um indivíduo que deve estar aberto, sempre positivo. Não há o direito de pensar negativamente. Já pensou o peso disso? O indivíduo que sempre se coloca no lugar do outro, carrega sempre a dor, carrega não necessariamente a dor do outro, mas carrega sempre os desafios do outro também. E cooperativo. Só que essa falsa ideia de uma coisa altruísta, né, empático e cooperativo, na verdade é impacto e cooperativo para atuar em grupo como maneira de aumentar a produtividade e você se sobressair. É preciso ter capacidade de adaptação e concorrência. Quem nunca escutou trabalhando, por exemplo, a gente que trabalha na rede privada de ensino, num momento como esse, por exemplo, que os professores estão tendo que dar aula remota, sendo uma grande
encarnação distópica, uma grande distopia da invasão do seu eu e da sua existência, porque a aula agora invade a casa do professor com os olhares dos pais e coordenadores. Os professores que não conseguem gravar aula e dominar os softwares que permitem gravar essa aula, eles são vistos como incapazes de adaptação. E aí há uma grande possibilidade, por exemplo, de quando passar a pandemia na rede privada, os professores que não se adaptarem a essa lógica, eles serem excluídos como empresas não bem-sucedidas. Certo? Então, é um dos elementos que vai estar nessa ideia de gerir a si mesmo. Um segundo que alguém falou algo aqui. Show de bola essa colocação de Kilma. E o quanto o sujeito é dragado por essa lógica e não se dá conta de que cada vez mais o que está ocorrendo é a expropriação de si mesmo. E aí, os autores da obra que a gente está lendo, eles vão relacionar isso com a dessimbolização do mundo. O sujeito ele perde seus sentimentos de pertencimento, tanto coletiva como a determinadas tradições. E perder essa capacidade de estar inserido em simbologias, ele vai levar a uma radicalização a essa noção de alienação e falta de percepção de si. Então, qual é a lógica que torna tão virtuosa essa ideia do sujeito que gera a si mesmo? Porque se é uma ética, uma constituição de si, os indivíduos tendem a ver isso como a construção de um sujeito virtuoso. Então, aquele sujeito que se constrói como empreendedor, ele gera um impacto no grupo, naqueles que estão ao redor dele. Então, por exemplo, dentro de um ambiente de trabalho, aquele que encarna essa lógica empresarial, ele termina reproduzindo essa lógica, ampliando, porque gera uma pressão coletiva para que os outros indivíduos lhe acompanhem, porque tudo é visto como uma concorrência, porque a empresa não é o espaço da comunidade, mas nessa lógica a empresa é o lugar da concorrência. Então ele reproduz essa lógica, ele amplia e ele reforça a competição. Então, para o pensamento neoliberal, essa lógica desse sujeito empreendedor é visto como criar um cenário propício para que os indivíduos adentrem numa concorrência de todos contra todos. E prometem, a partir dessa concorrência e dessa competição, uma suposta autorrealização. E essa autorrealização, isso tudo vai gerar um problema, que é a precarização constante da condição dos indivíduos no trabalho, na família, na saúde e assim sucessivamente, mas essa precarização sendo visto como um esforço necessário, meio aquele clichê que essa galera gosta de usar, do no pain, no gain. Ou seja, eu vou perder para poder ganhar, para poder ser bem-sucedido. E isso é um instrumento extremamente fecundo, extremamente potente, para você diluir e quase que acabar com as capacidades de mobilização, não mobilizações pontuais, mas uma mobilização contínua e de resistência a essa precarização da vida. Porque nesse discurso, por exemplo, do sujeito empreendedor, o Estado que paga seguro-desemprego ou que paga um projeto de renda mínima universal, ele está tirando exatamente esse empreendedorismo do indivíduo. Porque o indivíduo deixa de ser visto como empresa por si mesmo, para ele ser visto como alguém sem a virtude de produzir sua própria riqueza. É muito comum a gente escutar isso, ó. O Estado que dá escola, que dá casa, o Estado que dá renda mínima, que dá comida, é o Estado que formaria os sujeitos preguiçosos, pouco competitivos, sem vigor e sem capacidade de lutar pelo próprio sucesso. Então, olha a virtude, olha a capacidade dessa ética de adentrar no espírito dos indivíduos e assim manter uma lógica propícia para o que o neoliberalismo quer, que é sujeitos cada vez mais disponíveis e mais baratos para trabalhar, produzir e superar seus próprios limites. Certo? Além dessa busca do indivíduo que vai gerir a si mesmo e acaba pelas suas próprias ações individuais, ampliando e produzindo
novas ações ligadas a essa lógica do empreendedor de si, esse indivíduo ele também vai presenciar instrumentos externos para adequá-lo a essa lógica, que é o que lá na obra A Nova Razão do Mundo, os autores chamaram de fabricação do homem responsável. Ao mesmo tempo que essa racionalidade neoliberal produz o empreendedor de si, ele busca produzir o homem responsável, não responsável no sentido de bem comum, de existência comunitária, existência comum, mas responsável no sentido do sujeito responsável pelo seu próprio fracasso e pelo próprio sucesso. E isso vai vir a partir de uma tríade. Esse sujeito que treina o tempo inteiro para melhorar seu desempenho, esse sujeito que é coaching, que se motiva e motiva o outro, e esse sujeito que está submetido a uma vigilância externa, principalmente, como vocês estão vendo na figurinha aí, ó, da avaliação constante, o instrumento avaliativo. O instrumento avaliativo, ele transforma em números e em rankings a existência dos indivíduos. E transformando em números e em rankings, vão fazer com que os indivíduos, com essas informações, eles se subjetivem de maneira contábil. Ou seja, eles busquem se transformar em outros números, em outros rankings. E isso cria neles uma sensação de vigilância constante e de autoexploração ou autocobrança por resultados contínuos. E isso vai, inclusive, apresentar, meu povo, uma espécie de tensão nesse sujeito que é empreendedor de si. Porque essa ideia de empreendedor de si, ela é sustentada a partir de uma falsa ideia de liberdade do indivíduo de ter sua própria vida profissional ou sua própria vida. Certo? Só que esse sujeito, empreendedor de si, ele ao mesmo tempo vai estar submetido a uma cadeia administrativa, onde o seu superior imediato aplica mecanismos de controle, de vigilância e de avaliação constante, para que esse sujeito ele sinta uma pressão para controlar a si mesmo, modificar a si mesmo e se manter supostamente motivado. Isso vai ter uma série de consequências psicológicas, físicas e assim sucessivamente. Mas esse ranqueamento, por exemplo, essa ideia de ranking, ela vai ser muito importante para desagregar o sujeito da sua dimensão coletiva. Porque ele passa a ver o outro indivíduo não como alguém participante do seu mesmo lugar social, como trabalhador, como professor, seja lá o que for, como mulher, como sexualidade dissidente, mas ele vê o outro indivíduo como um concorrente. A necessidade de ser bem avaliado termina fazendo com que os indivíduos se submetam a viver em risco. Eu coloquei aí essa imagenzinha para vocês, lá do trabalhador que está com a carteira de trabalho, que representa a obrigação do Estado em diminuir os riscos à sua vida com a garantia de direitos sociais. Aí vem lá agora essa lógica neoliberal e tira a carteira de você, dizendo no balãozinho, você não precisa mais desses acessórios. Agora você é um trabalhador intermitente. A gente pode substituir agora você é um empreendedor de si. Vamos tirar essa proteção do Estado, porque essa proteção do Estado não lhe expõe a risco, e se você não é exposto a risco, você não vai buscar por si só superar esses riscos e ser bem-sucedido. Você vai se acomodar lá no ABC, ou no dicionário neoliberal. Então, viver em risco vai ser universalizado. Algo que era visto como uma característica de alguns indivíduos empreendedores há algumas décadas, passou a ser visto agora como uma condição de todos os indivíduos na sociedade. Há uma universalização da ideia de empreendedor. E talvez essa pandemia possa levar a uma reflexão sobre isso, né? Para o pensamento neoliberal, o estado de bem-estar social ele é ambíguo, porque ele protege os indivíduos, mas desagrega os indivíduos. Se ele desagrega os indivíduos, transforma ele em bolsões dependentes do próprio Estado. Certo? Então, ao invés do Estado diminuir o risco de doenças, o risco de falta de comida, de moradia, os riscos de problemas emocionais sobre os indivíduos, esse risco passa a ser responsabilidade do próprio indivíduo, acontecendo uma individualização do risco.
E isso vai ser capturado, inclusive, por essa sociedade empresarial de maneira econômica. Porque se eu individualizo o risco, eu crio toda uma indústria de assistência privada diante de uma decadência dos meios públicos de proteção. Então, aí vai nascer lá os planos de saúde, os seguros de vida, os seguros de casa, os seguros de carro, as assistências psicológicas privadas, as poupanças privadas, a previdência privada, porque isso é visto como uma virtude que faz com que o indivíduo, para buscar essa assistência agora que é privada, ele tenha que superar a si mesmo o tempo inteiro. E, ao mesmo tempo, faz com que o indivíduo não veja instituições coletivas como sindicatos, como partidos políticos, como necessário para a manutenção desse controle do seu risco. Então, isso termina enfraquecendo aquela tensão que existia no século XIX entre o pensamento social e o pensamento econômico. Então, fatores externos são transformados agora em fracasso pessoal. Vou andar aqui para a gente encerrar. Falta só 2 slides. E por que submeter o indivíduo ao risco? É bem isso mesmo, Edivânia. Seja bem-vindo, Renato. É bem isso mesmo, Edivânia, de que a precarização das formas de condições de trabalho passa a ser apresentada como uma liberdade de empreender em si. Ou seja, o discurso da liberdade, ele vai ser usado, só que os indivíduos eles não se dão conta de que essa liberdade, na verdade, é um estímulo para que você mesmo produza sua grade, sua jaula de aço. E aí, 2 elementos, dentro de tudo isso, ainda ficava um desafio para essa sociedade do empreendedor de si, ou daquele sujeito que investe em si mesmo. Como é que se poderia superar aquela distinção que se tinha lá antes da Segunda Guerra Mundial, lá na sociedade industrial do século XIX, ou até na década de 60, 70, pós-Segunda Guerra? Essa distinção entre o gozo e o trabalho, e o desempenho. Como superar aquela visão do trabalhador, que era visto ainda como trabalhador e não colaborador, de que eu preciso equilibrar entre o que eu sacrifico da minha vida para que eu possa viver aquilo que me dá prazer. Certo? Entre as horas que eu trabalho no semestre para poder viajar no final do semestre. Esse equilíbrio entre o que não é útil para mim, mas é útil para a empresa, com aquilo que não é útil para a empresa, mas é útil para mim. Esse equilíbrio ele vai deixar de existir nessa lógica empresarial, porque existe um dispositivo, uma série de discursos, de imagens, de propagandas, de livros, de obras, de práticas, de existências, que vão agora transformar o desempenho máximo na conquista do próprio gozo e do próprio prazer. Então, o hedonismo não é mais separado do trabalho, eles agora se confundem. E 2 imagens são utilizadas pelos autores na obra para chamar a atenção disso. A imagem do sexo e a imagem do esportista. A virtude do sexo é visto como o corpo forte, sarado, malhado, com bom desempenho, com virilidade, para manter uma prática sexual constante, que é vista não só como saudável, mas como virtude, porque aquele que tem uma prática sexual constante é aquele que consegue cuidar do corpo, consegue cuidar da alma, consegue manter o desejo e é ativo. E a atividade é algo necessário para a produtividade nessa sociedade neoliberal. Ou a figura do esportista. Vocês estão vendo aí a imagem do Cristiano Ronaldo, que tem uma esteira só para ele, que diminui a força da gravidade sobre o corpo dele, para que ele possa correr e assim desenvolver um desempenho de corrida maior do que os outros atletas. E essa imagem, os esportistas são encarnações perfeitas do empreendedor de si. A citação que eu coloquei aí. O cuidado com o corpo, o aprimoramento de si mesmo, a procura de sensações fortes, o fascínio pelo extremo, a preferência pelo lazer ativo e superação idealizada dos limites indicam que o modelo esportivo não se reduz ao espetáculo recreativo de
poderosos devorando uns aos outros. Então, a ideia do prazer e do gozo, ele vai estar ligado à atividade e ao desempenho, onde essa geração, ela é a geração do guerreiro que costuma dizer, treine enquanto eles dormem, estude enquanto eles se divertem, persista enquanto eles descansam, e então viva o que eles sonham. Só vai viver um sonho, um ideal, aquele que transforma a sua própria vida num exercício constante, como se fosse a busca do sucesso de uma empresa. We are the champions. Nós somos campeões. No time for losers. Não há tempo para perdedores. Isso vai estar bem ligado à lógica do esporte, como uma propaganda, e o esportista como ideal a ser buscado, ou como uma espécie de inspiração subjetiva para esse sujeito empresarial. Não se trata mais de fazer o que se sabe fazer e consumir o que é necessário, numa espécie de equilíbrio entre desutilidade e utilidade. Exige-se que o novo sujeito produza sempre mais para poder gozar sempre mais. Então, só há felicidade entre aquele que é consegue ultrapassar e além dos seus limites e além de si mesmo o tempo inteiro. Isso vai chegar ao ponto dos indivíduos se sentirem culpados pelo descanso, por exemplo. De indivíduos incapazes de se sentar na calçada de casa e deixar passar vento pela cabeça. Porque isso é visto como uma virtude, como perder tempo e assim não ser bem-sucedido, porque a própria vida é a própria existência empresarial. E vai chegar num ponto contraditório, porque essa lógica da motivação, do desempenho, da busca do desempenho, do sujeito que se autoexplora, ele terminou sendo potencializado por discursos que inicialmente, e alguns até hoje são bem intencionados, mas que terminaram virando potentes armas para transformar esses indivíduos em pequenas empresas, que é a psicologização das relações sociais. Durante o século XX, a psicologia ela buscou a motivação do trabalho como o princípio de uma maneira de conduzir os homens nos hospitais e os soldados no campo de batalha, mantê-los motivados, minimizar seus danos e maximizar seus ganhos. A subjetividade feita de emoções e desejos, paixões e sentimentos, crenças e atitudes foi vista como a chave de um bom desempenho das empresas. Departamentos de recursos humanos, empresas de seleção e recrutamentos e especialistas em formação puseram em ação um trabalho específico de conciliação entre a subjetividade desejante e os objetivos da empresa. Esse humanismo empresarial foi apoiado de fora por todos os reformistas bem-intencionados, que acreditavam que um trabalhador seguro e realizado era um trabalhador mais motivado, logo, mais eficaz. Então, a eficácia vai estar ligado à ideia do desempenho conquistado por um controle emocional, por um governo dos afetos, onde a empresa governa os afetos dos funcionários, os funcionários governam os seus próprios afetos. E aí isso leva a uma dimensão muito, mas muito sofisticada de adequação desses corpos. É um caldo que se mistura e mistura mecanismos disciplinares, mecanismos de soberania, mecanismos de controle, onde tudo é inacabado. Certo? E a gente vai desenvolver posteriormente o que os autores eles chamaram de o diagnóstico clínico desse sujeito, porque isso vai ter uma série de consequências. Esse sujeito que é motivado é o sujeito que é depressivo. Esse sujeito que tem um desempenho invejável é o sujeito que toma remédio para manter o desempenho e se medicaliza para se manter dopado, para não perceber que está indo além do próprio limite, ou além de si, para ser inserido como uma empresa de sucesso. Então, nós somos cansados, medicalizados, depressivos, dessimbolizados, nós não nos vemos mais pertencentes a símbolos e comunidades, perdemos a capacidade cooperativa como existência comum para entregarmos a cooperativa como existência competitiva e concorrencial. Então, esse sujeito vai ser passado por um diagnóstico, entre aspas, diagnóstico, eu não gosto muito da palavra, clínico, de um sujeito que é adoecido, mas ele passa a ser medicalizado,
para manter a aparência da virtude e bem-sucedido. Então, seria mais ou menos esse panorama dessa fabricação desse sujeito neoliberal. A parte de diagnóstico clínico desse sujeito, eu deixei para que a gente desenvolva ela no próximo módulo, porque o próximo módulo a gente vai ler a obra A Sociedade do Cansaço. E aí ele vai aprofundar ainda mais essa visão clínica e essa visão de sofrimento psíquico desse sujeito neoliberal. Certo? Tem muita coisa para a gente falar, mas eu acho que isso aqui já dá mote para uma boa discussão e um bom debate. Eu vou parar de espelhar a minha tela agora. Parei. Deixa. Vou abrir aqui o chat. Eu queria que vocês agora que queiram participar, fazer algum questionamento, alguma colocação, pode colocar aqui no chat que quer falar e a gente faz uma lista e vocês podem fazer a colocação de vocês. Certo? Alguém aqui quer... Aí vocês colocam aqui no chat, pode abrir o microfone e fazer a colocação de vocês. Para a gente participar e dinamizar um pouco. Léo, Rafael, Kilma, Adalberto, Edivânia, Rebeca, Maria Luísa, galera aí, ó, Renato. Vocês querem fazer alguma colocação sobre o discutido hoje? Ô, Ciro. Leondas, tá fica à vontade, meu irmão. Gente, primeiro, boa tarde a todo mundo, sempre é bom estar aqui. E assim, eu vou começar muito mais, porque daqui a pouco eu vou participar de uma live em homenagem ao Aldir Blanc, e aí eu espero que todos compreendam se eu não puder ficar até o fim da discussão. Massa. E enquanto você estava falando, já tinha aqui uma discussão paralela em alguns pontos sobre no chat, depois você vai poder ver. Mas, assim, muita coisa me chamou a atenção no texto. Fica meio garapa aqui com meus colegas virtuais, porque ontem eu fui para a tua casa e a gente ficou discutindo o texto, né? Apesar do isolamento, eu fui lhe visitar um pouco. Mas, assim, a primeira sugestão é que me chamou muita atenção, e eu chamo a atenção dos colegas, para algumas obras e para alguns filmes que eu acho que a gente merecia depois ver, já dentro dessa lógica, e que eu acho interessante por serem o que eu chamaria visionários, por virem antes, que é o caso, por exemplo, Fahrenheit 451, a primeira versão, a de 56, a Laranja Mecânica, mas atualmente V de Vingança, Blade Runner, a primeira versão de 82, Matrix, a gente até citou aqui. Mas também me chamou a atenção, e estava aqui paralelo, como esse discurso da construção do neossujeito, encampado por esse novo modelo, esse novo discurso liberal, esse neoliberalismo, conseguiu diluir a percepção, o sentimento e a reação à alienação. O trabalhador ele perde a percepção da alienação, o que faz com que ele perca isso que você destacou, a luta por direitos e a identidade coletiva, porque ele não se vê sequer mais como um indivíduo. Ele incorpora o discurso da empresa, e eu fiquei me lembrando que numa das obras de Marx previu que um dia o capitalismo inteiro ia transformar tudo em mercadoria, mas ele não percebeu a possibilidade de que, nesse modelo, a pessoa não vendesse seu trabalho nem a sua pessoa, como era na escravidão. Ele vendesse um conceito, uma percepção de si, que é esse discurso em torno do empreendedorismo e do sujeito-empresa, o neossujeito, o sujeito que se autoexplora e que se torna ele o produtor de mais-valia sobre ele. Exato. Que no texto, inclusive, ele chama de mais-valor, né? Mais-valor, exatamente. Pode continuar, Ciro. Inclusive, Léo, esse sujeito que autoexplora, ele chega ao ponto que eu fico muito pensando na guerra discursiva que a gente tem hoje, quando, por exemplo, nesse momento a gente tem um Brasil que funciona, o Estado brasileiro, ele é ocupado por sujeitos que entendem a existência dentro dessa racionalidade que a gente vem discutindo desde a semana passada, e quando a gente, enquanto sociedade, a gente está o tempo inteiro argumentando com eles, de que as medidas do governo vai tirar direitos sociais,
como, por exemplo, quando aprovou-se a reforma trabalhista, se debateu isso, de que o Estado não ia mais proteger, de que gerar uma precarização. Os próprios indivíduos viam esse debate de que o Estado deveria proteger eles como um discurso não virtuoso, porque eles não se achavam necessários de proteção, porque eles mesmos queriam construir a própria vida com liberdade, eles mesmos iam produzir sua própria riqueza. Quando é aprovada a reforma da Previdência, se fala em sujeitos capazes de trabalhar cada vez mais tempo, né? E a própria sociedade aderiu a esse discurso. É preciso fazer do que o Estado, o Brasil não quebre, porque as pessoas são capazes de trabalhar. Se você é capaz de trabalhar, veja isso como uma contribuição para o funcionamento da sua sociedade. Né? Então, isso vai estar muito presente agora na retirada de direitos. Ou seja, essas medidas, Léo, essa motivação empresarial, que é uma desmotivação da percepção social, ela está muito ligada a essa percepção de que colocar os sujeitos suscetíveis a risco é uma virtude. E propor a proteção deles é o que tira deles a virtude. A Margaret Thatcher e o Ronald Reagan, nos anos 80, durante a crise do capitalismo, após as crises do petróleo, e durante os anos 80 principalmente, eles costumavam dizer a solução para a crise do capitalismo não é mais Estado, mas é mais capitalismo. Ciro, isso. Só para eu concluir esses 2 pontos, você chamou a atenção. Nessas 2 últimas manifestações do gado, da 19 de abril e do domingo passado, tinha um grupo com uma faixa que estava escrita assim, pelo direito de não ter direito. E é interessante que, ao mesmo tempo em que se discute a redução das responsabilidades do Estado ante o cidadão dotado de direitos, porque agora ele não tem direito, então o Estado não tem. Mas qual é a responsabilidade do Estado? O poder do Estado sobre os indivíduos aumenta. Quando eu estava lendo aqui o texto indicado, eu fiz uma pesquisa para localizar um livro que eu tinha lido há um tempo atrás e vou postar aqui um trecho dele. E se depois tiverem curiosidade, eu passo o link para Ciro e Ciro coloca. É uma interpretação sobre a obra de Tocqueville. E eu coloquei aqui, eu fiz um corte, eu vou postar, e será a minha contribuição para que não fique aqui, porque é muito injusto com nossos colegas. Como eu disse, fui ontem à noite para a tua casa, fiquei 2 horas conversando contigo, fica a garapa eu tomar a palavra de quem tem o prazer, a satisfação de estar contigo agora, porque eu tinha muito para falar sobre essa psicologização do neossujeito. Mas isso a gente vai tratar, essa psicologização, no próximo módulo também, Léo. Aí eu estou deixando aqui só essa frase, e aí os colegas levem a discussão, eu vou ficar acompanhando, se eu entender por bem, eu intervenho de novo, porque tem outras coisas para eu falar sobre empresa, sobre essa estratégia da atenção máxima. Agora, nessas aulas remotas, você está 24 horas por dia à disposição, porque a qualquer hora alguém pode ter uma ideia brilhante para intensificar a sua autoexploração, não é não? Então, eu estou deixando o trecho aí, e aí estamos na discussão, para eu não ficar falando num monólogo, e tu. Se tiver o link, depois eu mando. Certo. Inclusive, para a gente fazer um link com a aula anterior, o neoliberalismo ele surgiu como uma resposta, lá nos anos 30, à proposta de alguns liberais de que o Estado liberal deveria passar a intervir na sociedade para diminuir o desequilíbrio gerado pelas crises. E os neoliberais eles vão propor uma teoria de não intervenção do Estado, que, na verdade, não é o Estado não intervindo, mas é uma outra forma de intervenção, que é o Estado criando o tempo inteiro um cenário de concorrência de todos contra todos. E esse cenário propicia essa exaustão máxima o tempo inteiro, porque sujeitos hiperativados seriam sujeitos que levariam ao desenvolvimento da sociedade. Então, não é a exposição dos indivíduos a riscos, não é o Estado se eximindo da sua obrigação, mas é o Estado neoliberal que entende de que ele tem um outro tipo de obrigação, ou seja, um outro tipo de intervenção, né? Mas alguém quer fazer alguma colocação, fazer alguma participação? Cadê? Alguém quer falar alguma coisa? Foi muito massa, gostei aqui do debate da galera no chat. Show de bola. Muito bom.
A gente está aqui com Luísa, fez a colocação dela aqui. Luísa, que é que é Malu, né? Que é representante do sindicato dos professores aqui em Campina Grande. Ah, não, desculpa, eu pensava que era Malu, Não, desculpa. é outra Luísa. Então, pessoal, pela hora 5h30, fala, Renato. Quer falar, Renato? Fala, Grancilo. Rapaz, de novo eu perdi boa parte da prosa, né? Não. Por essa loucura que a gente vive nessas aulas gravando, nas aulas remotas e etc. Mas, bicho, muito massa. As discussões vão se avançando e cada vez mais vai ficando mais intenso, né? Vai se aprofundando, vai ficando mais interessante. E, principalmente, se a gente trazer essa discussão para os dias de hoje, né? Há quem diga aí, há quem pregue, né, que nesse tempo de quarentena, ficar ocioso seria muito ruim, né? Há uma cobrança permanente para que você sempre esteja, não fique parado, não assista, não se divirta, é sempre estar em constante movimento, né? E eu destacaria basicamente a frase já de Margaret Thatcher, né, a Dama de Ferro, onde o autor traz aí, né, de que a economia é o método, o objetivo é mudar a alma. Então a gente vai vivenciando realmente essa mudança de alma, né? Não é só um aparato econômico, é a governamentalidade mesmo de um novo sujeito que vai ser governado sem saber que está sendo governado, né? Ele mesmo vai ser o carrasco de si, né? É aquela questão de ele vai ser vinculado, né, à novidade que seria, né, a ideia de que o homem é governado da maneira como ele próprio se governa. Então isso é mágico demais, essa sacada, né, e essa transferência de cobrança não é nem do outro para com você, é de você para com você mesmo. Isso. E essa sacada aí talvez seja algo de que a gente ainda que consegue perceber isso e tentar desenvolver um contrafluxo ao desenvolvimento dessa sociedade de riscos generalizados e de que a gente tem uma compreensão, principalmente a galera da história tem uma compreensão da história a longo prazo, e que a gente sabe como essa lógica levará a gente a uma barbárie, levará a gente a um colapso existencial, como já tem levado há décadas e de tanta gente se dopar com muitas coisas, seja o consumo, seja o medicamento, a gente tem se dopado para não compreender, talvez, essa lógica de colapso. Porque existe uma grande tensão nessa sociedade. Porque essa sociedade do risco generalizado é a sociedade da complexidade. Tudo é muito complexo. O mundo parece ingovernável, como a Margaret Thatcher, lembrando dela, ela dizia nos anos 80. A sociedade ela é ingovernável, o mundo é ingovernável. Então, quem é que deve governar? Os indivíduos que devem governar-se no mundo ingovernável. Então, passa a se enxergar o caos, a ingovernabilidade, a tensão como algo natural. O que importa é que você consiga se governar. É como se não existisse mais um comum. Inclusive, eu indico a vocês de antemão aí o livro em sequência desses autores que escreveram A Nova Razão do Mundo. Cara, me faltou o nome na hora que eu ia falar. Deixa eu colocar aqui no Google. Comuns. Pierre do Oitempo. Peraí, só um segundo. Porque é uma obra que é a obra, ela é intitulada Comum. Cadê? Comum, Ensaio sobre a Revolução no século XXI. Que é exatamente onde os autores vão chegar num outro patamar de discussão após fazer todo esse perfil, essa genealogia dos discursos que estruturam essa sociedade neoliberal que parece tão complicada da gente conseguir resistir e conseguir quebrar seus mecanismos de controle. Eles têm conseguido ser extremamente eficientes no seu mecanismo de controle e a gente não tem conseguido reagir a isso, porque eles estão sempre entre a ingovernabilidade do mundo e a capacidade do sujeito de se governar como uma virtude. Então, nessa obra Comuns, eles vão propor uma alternativa a isso. E talvez a gente possa chegar em outro momento, em outro curso, talvez, a debater um pouco sobre essa obra. Então, galera, pela hora avançada, deixa eu ver se mais alguém quer falar. Pela hora avançada, a gente vai encerrar a discussão da gente hoje. Deu um... Kilma, fica à vontade, Kilma.
Quer falar com a gente? Essa ideia de naturalização de toda essa lógica. Fala, Kilma, pode falar. Essa ideia de naturalização dessa lógica. O sujeito se confunde com a própria existência dessa sociedade. Kilma, quer falar ou só no chat tá? Maria Luísa, quer fazer alguma colocação? Então, ó, pessoal, deu 1h30 de aula de debate igual a semana passada. A gente vai ficar por aqui. Espero a presença de vocês na próxima semana, de novo na sexta-feira, às 16 horas. Kilma e Maria Luísa daqui para lá vão se preparando, prepara o discurso para vocês participarem, certo? Pedir a vocês que os colegas de vocês que se inscreveram no curso, muita gente se inscreveu no curso e não conseguiu identificar que se inscreveu, certo? Eu mandei e-mail para um bocado de gente. Se vocês conhecerem alguém, fala lá, diz que a gente ainda dá tempo, está no prazo, a gente vai adaptando o curso para que todo mundo possa cumprir de acordo com suas possibilidades, seu tempo, para acompanhar, para estar presente na videoconferência, certo? Do curso, para que a gente possa otimizar esse debate e tornar um espaço, mesmo que remoto, virtual, como outros lugares possíveis, tá bom? Semana que vem a gente vai estar falando da Sociedade do Cansaço, a obra está lá disponível, leiam, qualquer coisa, pode me procurar. Um grande abraço para vocês, tá certo? E espero vocês semana que vem. Cheiro e até mais. Oi, Leônidas, meu amigo, tudo bem? Primeiro, uma boa tarde, quase noite. Só